Eu peguei um carona uma vez durante meus anos na faculdade e foi um dos dias mais estranhos da minha vida. Nasci e fui criado na mesma cidade por 19 anos. Só me mudei para a faculdade na cidade grande, a cerca de 1 hora e 20 minutos de distância. Depois de completar meu primeiro ano, arrumei meu dormitório e peguei a estrada para casa, onde passaria os próximos meses relaxando, talvez trabalhando, antes que o próximo semestre começasse novamente no outono. A rodovia se estendia à minha frente como um amigo familiar, suas curvas e voltas gravadas na minha memória como um mapa bem usado. Eu tinha dirigido essa rota inúmeras vezes, da minha cidade natal para a cidade grande e vice-versa, os quilômetros se misturando como um roteiro bem ensaiado. Mas nesta viagem em particular, algo diferente se destacou. Uma figura solitária na beira da estrada, com o polegar esticado em um gesto inútil para chamar atenção. Ele estava quase nas pontas dos pés, realmente acenando com o braço para a estrada. Nunca tinha visto nada parecido, então pensei que era apenas o método dele de acenar para um carro. No começo, não pensei muito nisso, assumindo que era apenas mais uma alma perdida tentando a sorte na movimentada rodovia. Mas ao me aproximar, algo na postura daquele cara me tocou. Ele parecia perdido, não apenas encalhado, mas genuinamente à deriva, como um navio sem âncora ou leme. Suas roupas estavam limpas, embora um pouco amassadas. Seus olhos tinham um toque de desespero que mexeu com minha empatia. Ele não podia ser muito mais velho do que eu, e por um momento me imaginei ali, desesperado no sol, esperando que uma alma gentil parasse, mesmo que por um segundo. Antes que eu percebesse, estava parando o carro, os pneus esmagando o cascalho do acostamento. Os olhos do carona se iluminaram de gratidão quando ele se aproximou da minha janela. À medida que ele se aproximava, pude começar a ver alguns dos detalhes mais finos. Realmente jovem, da minha idade, muito limpo, como se tivesse tomado banho naquela manhã, mas muito inquieto. Algo um pouco estranho em seu comportamento. "Oi, obrigado por parar, cara", disse ele, sua voz cheia de alívio. "Estou tentando chegar à próxima cidade. Tive uma briga idiota com minha namorada. Preciso chegar em casa antes que ela... antes que ela faça algo estúpido." Levantei uma sobrancelha, intrigado, apesar de mim mesmo. "Sinto muito por isso", disse eu, tentando soar desinteressado. "Mas acho que estou indo para esse lado, então posso te dar uma carona." O rosto dele relaxou em um sorriso grato. "Obrigado, cara. Te devo uma." Quando ele entrou no banco do passageiro, não pude deixar de notar o leve cheiro de suor e ansiedade emanando dele, como um manto. Seus olhos olhavam ao redor do meu carro, absorvendo os arredores familiares com uma mistura de curiosidade e inquietação. Ele parecia um animal preso em uma armadilha ou algo assim. Não sabia realmente o que fazer com isso. "Então, qual é o seu nome?" perguntei, tentando quebrar o gelo. "John", ele respondeu, sua voz um pouco hesitante. "E você?" Dei-lhe meu nome, e isso pareceu deixá-lo um pouco mais à vontade. Enquanto voltávamos para a rodovia, o silêncio entre nós ficou espesso e pesado, como uma neblina que se recusava a se dissipar. Olhei para John, seus olhos fixos na estrada à frente, o maxilar cerrado em uma linha tensa. Algo naquele cara simplesmente não estava certo, mas rapidamente empurrei esse pensamento para o lado. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer, certo? Era só 1 hora de distância. "Então, o que aconteceu com sua namorada?" perguntei. John apenas olhou para mim com puro desprezo. "Isso não é da sua conta", ele disse de volta. Assenti e mordi o lábio, já sentindo que isso foi um grande erro. Por que diabos me incomodei em pegá-lo? Eu era um jovem com ideais relativamente novos e achei que estava prestando uma gentileza ao meu semelhante ao dar-lhe uma carona. Olhando para trás, foi estúpido, porque eu sei que só o peguei porque ele era jovem. Imaginei que jovens eram mais seguros. A realidade era que não havia ninguém mais perigoso ou imprevisível do que um garoto de 19 ou 20 anos. Viajamos em silêncio por um tempo.
eu me sentindo desconfortável, como se tivesse perdido o controle do interior do meu próprio carro. Eu me sentia como se estivesse sendo mantido refém pela presença sombria e estranha desse cara. Então fiz a única coisa em que era bom, continuei falando. Então, sua namorada, o que ela vai fazer se ela chegar antes de você em casa? John zombou e balançou a cabeça. O que ela não vai fazer, cara? Ele disse olhando pela janela. Ela vai virar a casa de cabeça para baixo, roubar todas as minhas coisas, até o cachorro, e depois quebrar qualquer coisa que não pareça valiosa o suficiente para levar. Caramba, foi tudo o que consegui dizer. Então se você puder apressar essa droga, seria ótimo, disse John, um pouco mais alto do que o necessário. Eu me acomodei no meu assento, girando meu novo problema na minha cabeça. Como diabos eu ia lidar com tudo isso? Provavelmente não havia maneira de tirá-lo do carro agora que ele estava dentro. E não é como se eu pudesse chamar a polícia para o meu carro aqui no meio do nada por uma pessoa que eu voluntariamente deixei entrar no meu veículo. Eu tinha opções muito limitadas para lidar com essa situação, mas me considerava um estudante universitário, um cara bastante inteligente, então resolvi apenas descobrir tudo. Enquanto acelerava ao redor da curva e passava dos 100 por hora, a resposta me atingiu. Fazer exatamente o que ele disse, apenas apressar. Já estávamos 15 minutos na viagem, bem fora dos limites da cidade. Faltava menos de meia hora de direção. Eu o deixaria assim que chegássemos na cidade e finalizaria isso tranquilamente. Enquanto eu começava a acelerar, ele ficou um pouco mais normal. Era quase como se eu estivesse no nível dele agora. Começamos a conversar um pouco. Ele me contou que ele e a namorada eram de Washington ou de algum lugar distante, mas estavam explorando meu estado para ver se gostariam de morar aqui. Eles estavam ficando com o primo de John em uma pequena cidade perto de onde minha cidade natal ficava, enquanto verificavam os bairros na cidade. Eles tiveram a discussão, a namorada de John o deixou na beira da estrada, ele caminhou até a borda da cidade onde o calor e o nada tomavam conta, estendeu o polegar e foi aí que eu o encontrei. Perguntei um pouco mais por alguns detalhes, pois podia perceber que esse cara era um mentiroso crônico. Estava me perguntando se ele tinha feito algo para merecer ser deixado para trás. Certamente ele confessou. Disse que enquanto estavam olhando casas, eles ficaram sem drogas, provavelmente metanfetamina, e ela queria reabastecer o estoque. John queria continuar olhando casas, ainda aproveitando a onda, e foi aí que tudo começou. Em uma hora, eles estavam tendo uma briga, e aparentemente, John bateu na namorada porque ela sabia o que estava dizendo. Estava realmente vago, mas o centro da questão era que John alegava que a namorada tinha uma maneira secreta de xingá-lo, porque era tão doloroso que ele tinha um bom motivo para colocar as mãos nela. Foi uma das coisas mais loucas que eu já ouvi. O cara que estava sentado ao meu lado era como Joe Cool, literalmente se gabando de bater em uma garota. De repente, me senti muito culpado por levá-lo de volta para perto dela. Ainda assim, continuei acelerando a mais de 100, voando para minha cidade natal e, esperançosamente, longe dessa situação louca. Eu não falei muito mais nesses últimos 20 quilômetros, apenas agarrando o volante com força e acelerando o máximo que meu carro permitia. Estava indo tão rápido que John estava literalmente escorregando no assento, segurando o apoio acima de sua cabeça. Entramos na cidade e eu dirigi para o primeiro lugar que pensei, a delegacia de polícia local. Era um antigo prédio de tijolos na esquina da Main Street, muito discreto. Então, comecei a falar um pouco para distrair John enquanto eu manobrava o carro. Mudei para a marcha a ré e rapidamente apontei para o prédio e disse: "Aqui estamos." "O que diabos é isso?" ele perguntou. "Pensei que você ia me levar para casa. Isso nem é a cidade certa." "Desculpe, cara. É aqui que eu moro. Então é o máximo que vou te levar. Acho que você pode conseguir uma carona ou usar um telefone aqui." "O que é isso? Uma delegacia de polícia?" Assenti. "Não vou sair do carro", disse ele com um sorriso. "De jeito nenhum." "Ok,
Justo. Eu também não sairia se fosse um desgraçado violento, eu disse, adrenalina na voz, coração batendo forte. Nunca tinha falado assim com um estranho, e honestamente, achei que ia acabar em briga. O quê? É disso que se trata? Eu te disse para cuidar da sua vida. Estou cuidando da minha vida agora. Saia do meu carro. John assentiu e olhou ao redor por uma opção de qualquer tipo. Tudo o que encontrou foi a maçaneta da porta. Você é esperto. Se tivesse feito isso em qualquer lugar fora da cidade, eu cortaria sua cabeça e roubaria seu carro, ele disse com um sorriso. Foi o que fiz com o último cara. Nesse ponto, minhas pernas estavam tremendo. Ele estava fora do carro, então queria rapidamente criar essa distância. Olhei para trás dele para a delegacia de polícia, fazendo um movimento falso para fazê-lo pensar que havia policiais vindo por trás de nós. Funcionou totalmente. Ele se virou rapidamente e eu acelerei, dei ré e voltei para a rua sem nem verificar o trânsito atrás de mim. Saí dirigindo, dando voltas pela cidade para ter certeza de que não havia chance de ele ver a direção que tomei para chegar em casa. Ele não me disse nem fez nada louco depois disso. Estava em um estacionamento de delegacia de polícia. Afinal, ele apenas me encarou, e essa foi a última vez que o vi. A parte mais estranha de tudo isso para mim foi que ele não parecia ou mesmo agia como um viciado em drogas. Ele poderia ter passado por um cara totalmente normal, totalmente sóbrio. Provavelmente o ajudava quando precisava mentir sobre bater na namorada. Sinceramente, espero que aquele idiota nunca tenha chegado em casa. Enquanto pegávamos carona de Londres para a França, minha namorada da época e eu cometemos o erro de tentar pegar uma carona na saída da M20. Já tínhamos visto muitas pessoas pegando carona ali antes, e não pensamos muito sobre isso. Era a estrada mais movimentada que levava na direção em que estávamos tentando viajar. O problema é que nunca tínhamos realmente pegado carona antes, e no final, não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Um carro de segurança parou com sirenes estridentes. Um homem de jaqueta amarela saiu e nos mandou colocar nossas bolsas no chão e esperar pela polícia. Não muito depois, um carro de polícia apareceu e 2 policiais jovens e amigáveis saíram e nos disseram que não podíamos pegar carona ali. Eles acabaram nos dando uma carona até o porto em Dover, onde pegamos uma balsa para Calais. Esses policiais foram bastante compreensivos, especialmente depois que conversamos cara a cara, e eles perceberam que éramos apenas um casal inofensivo tentando viajar de graça. Eles nos deram alguns conselhos enquanto nos levavam ao porto, e mais alguns depois que desembarcamos na França. Eles foram muito compreensivos e nos colocaram no caminho certo para nosso destino final. Nosso verdadeiro erro foi não conseguir uma carona dos outros viajantes enquanto estávamos na balsa. O barco estava lotado com todos os tipos de carros e viajantes, a maioria dos quais estavam emparelhados. Nós éramos as únicas pessoas no barco que não tinham uma carona assim que desembarcamos no porto na França. Em vez de fazer contato durante a viagem de balsa e garantir uma carona para a próxima cidade, apenas nos sentamos e conversamos um com o outro. Quando atravessamos o canal, os outros viajantes já estavam em seus carros, prontos para pegar a estrada. Ao desembarcar da balsa em Calais, saímos do porto e ficamos na rampa com os polegares para cima, segurando um cartaz de papelão com nosso destino escrito com uma caneta preta grossa. Nosso destino final era a Áustria, onde tínhamos um encontro marcado com a família viajando de forma mais convencional em Salzburg. Era uma ideia ingênua e otimista ter uma data em mente quando estávamos pegando carona a longa distância. Quando saímos para nos posicionar para pegar carona, percebemos com crescente frustração que todos os carros simplesmente passavam direto por nós. A rampa do porto foi projetada para levar os carros diretamente da balsa para a autoestrada, sem desvio. Assim, uma vez a cada meia hora, víamos uma única onda de carros passando por nós rapidamente, e no resto do tempo, nada. Além disso,
Essas pessoas tinham seus próprios horários e estavam tentando sair rapidamente da balsa e entrar no continente. Não tínhamos muita escolha, então ficamos lá, assistindo cada grupo de carros passar por nós. Ninguém sequer desacelerava ou olhava em nossa direção. Chegamos cedo à tarde e logo começou a escurecer, tornando impossível e até perigoso pegar carona. Estávamos na costa de um país que não era o nosso, sem ninguém interessado em nos ajudar. Foi quando a viagem começou a dar errado e nossa energia se transformou em desânimo. Discutimos sobre tentar voltar ao porto e pegar um ônibus para Calais, mas estava ficando tarde. Então decidimos acampar na costa e tentar novamente no dia seguinte. Isso foi meio assustador no início, pois não sabíamos o que esperar no escuro, mas estávamos comprometidos com o que quer que estivesse por vir. Eu estava fazendo de tudo para me manter positivo, mesmo que fosse apenas pelo bem da minha parceira, mas eu podia ver que a situação estava começando a afetá-la. Quando chegamos às dunas ao longo da costa, percebemos que esse trecho da costa era onde todos os migrantes e refugiados que queriam chegar à Inglaterra acampavam. Era um grande espaço para viajantes temporários de todas as variações. Algumas pessoas estavam lá há semanas ou até meses. Parecia uma pequena comunidade com sua própria economia, literalmente prosperando ali, nas franjas do deserto. Isso nos deu um pouco de conforto, pois havia muitas mulheres e crianças ao redor e não parecia haver grande motivo para alarme por bandidos ou ladrões, apenas pessoas de boa índole, esperando sua vez de viajar. Então, lá estávamos nós, 2 jovens israelenses em nossa pequena barraca, cercados por famílias de língua árabe e muitos homens jovens. Eu estava certo de que estávamos completamente seguros, mas não nos sentíamos assim dentro da barraca. Tantos estranhos ao nosso redor era desconcertante, mas também meio desarmante, porque nenhum deles parecia ser perigoso ou assustador. Relaxamos, nos abraçamos e lentamente adormecemos. No meio da escuridão, porém, ouvi a última coisa que queria ouvir: alguém mexendo no zíper da nossa barraca. Acordei e fiquei apenas deitado ouvindo por um momento antes que minha namorada acordasse e me cutucasse, me forçando a tomar alguma atitude. Clareei a garganta e gritei a plenos pulmões que a barraca estava ocupada. Estávamos armados e prontos para chamar a polícia. A pessoa do lado de fora soltou imediatamente o zíper. Disse-lhes para irem embora e não voltarem, e foi o que fizeram. Não tivemos mais problemas pelo resto da noite. Não sei o que queriam, mas foi além de bizarro. Tinha que ser algum tipo de ladrão, talvez algo pior. Acho que o fato de eu ter gritado tão alto os afastou imediatamente, mais do que as ameaças. Estávamos acampados perto de algumas famílias que pareciam bem intencionadas. Então, qualquer tipo de grito certamente chamaria a atenção de alguém. Meses depois, lemos nos jornais que a polícia tinha invadido o acampamento em Calais. Pessoas foram espancadas, barracas destruídas. Isso não aconteceu conosco, mas imagino que tenha sido aterrorizante para quem foi pego no caos. Na manhã seguinte, acordamos sem nos sentirmos muito descansados e decidimos tentar pegar carona novamente. Escolhemos um local onde havia espaço para parar e uma boa reta para as pessoas nos verem e desacelerarem. Era o lugar mais lógico para ficar com os polegares para cima, além de nos afastar da maioria dos moradores temporários do deserto com quem tínhamos passado a noite. Passamos a manhã nos limpando e nos arrumando, pois isso era essencial na minha mente. Viajantes limpos pareciam ser mais propensos a conseguir uma carona. 8 da manhã, whoosh, uma dúzia de carros passa voando. 8:30, whoosh. 9 da manhã, whoosh, até 11, meio-dia. Estávamos ficando seriamente desmoralizados. Dos nossos 4 dias para chegar a Salzburg, passamos o primeiro dia e meio parados em Calais. Isso foi antes dos celulares, sem como avisar a família que estávamos atrasados ou mesmo que estávamos bem. Começou a me ocorrer que isso era um erro. Estávamos potencialmente encalhados sem ideia de quanto tempo levaria para voltar. 1 da tarde vem e vai. 2 da tarde, a mesma coisa. Ninguém sequer desacelera. Minha namorada estava sentada desanimada em nossas bolsas
enquanto eu tentava parecer animado. Ninguém vai parar para caroneiros miseráveis. A essa altura, havia grandes intervalos entre os carros e, por algum motivo, o tráfego da balsa estava diminuindo, reduzindo nossas chances de conseguir uma carona. Eu podia sentir os olhares famintos dos moradores temporários do deserto atrás de nós, ansiosos para que voltássemos ao acampamento para a noite, para que pudessem tentar nos roubar ou nos atacar. Isso não é nenhum tipo de preconceito, é apenas a realidade na estrada. Coisas ruins podem acontecer a caroneiros internacionais. 3 da tarde, nada. O usual fluxo de carros passando rapidamente por nós. Mas então, do nada, um rangido de freios. Um grande BMW preto no final do grupo para completamente, a uns bons 300 metros à nossa frente. Todos os outros carros desaparecem no horizonte, enquanto nosso Salvador engata a marcha ré e acelera todo o caminho, depois para ao nosso lado. Entrem. Nosso herói tcheco, com sua esposa ao lado, lhe entregava um Red Bull a cada 100 quilômetros. Não lembro exatamente o negócio deles, mas o casal parecia bastante bem de vida, afluente e muito, muito ocupado. Em retrospecto, acho que estavam chapados, provavelmente de cocaína ou outro estimulante. Eles falavam alto e rápido e estavam interessados em qualquer tipo de conversa. Vou chamar o motorista de Jacob e sua esposa de Cat. O pé de Jacob era pesado no acelerador. Ele tinha um bloqueador de radar para frustrar os radares policiais e não ficava abaixo de 200 por hora durante toda a viagem pela França e Bélgica até Frankfurt, onde nos deixou. Vou admitir que parecia que se passaram apenas 10 minutos, mas na verdade foram 600 quilômetros mais perto do nosso destino. Dizer que estávamos voando era um eufemismo drástico, mas estávamos gratos de qualquer maneira. Jacob decidiu parar aqui para esticar as pernas enquanto Cat usava os banheiros. Enquanto descarregávamos e observávamos a área, outro grande BMW preto se aproximou. Jacob começou a conversar com o motorista em um idioma que não entendíamos. Antes mesmo de Cat retornar, ambos os porta-malas se abriram e Jacob e o estranho começaram a descarregar sacolas de viagem e malas do carro em que estávamos e as colocaram no outro BMW que havia acabado de chegar. Era algum tipo de troca. Os carros eram literalmente idênticos. Até os motoristas eram parecidos. Era realmente engraçado de assistir, como um par de personagens de desenho animado. Enquanto desempacotávamos nossas próprias coisas e lentamente nos movíamos pelo estacionamento, observamos um policial próximo se interessar pelos 2 BMWs pretos. No início, parecia apenas uma linha básica de questionamento, mas em 10 minutos, uma frota inteira de investigadores desceu sobre os tchecos e seus veículos suspeitos. Minha esposa e eu assistimos horrorizados enquanto a polícia expunha Jacob e Cat como traficantes de drogas ou transportadores ilegais de algum tipo. Nunca vi o que havia nas malas, mas pela repentina chegada das forças da lei, sabia que tinha que ser drogas ou armas sendo levadas pela fronteira. Estávamos sentados no carro com eles. Se tivéssemos sido parados, especialmente com a condução errática de Jacob, estaríamos todos presos, e Deus sabe por quanto tempo até que tudo fosse resolvido. Jacob foi uma bênção para nós, mas no final, a verdadeira sorte foi poder sair antes que ele fosse preso. Nossa próxima carona chegou muito mais rápido agora que estávamos em estradas reais, com um caminhoneiro amigável parando não 30 minutos depois. Ele nos acolheu, e a cabine do caminhão cheirava fresca e limpa, com toques de ervas que ele gostava de cozinhar. Minha esposa estava exausta pela estrada, e isso estava evidente em seu rosto. O caminhoneiro foi gentil o suficiente para deixá-la dormir no beliche na parte de trás da cabine. Ela não hesitou em subir e adormecer imediatamente. Isso deixou apenas eu e o caminhoneiro, que chamarei de Johann. Acredito que Johann era cidadão alemão, com base em sua aparência e dialeto, mas através da vasta Europa é difícil ter certeza da origem de alguém. Começamos ouvindo música, mas ele rapidamente se entediou e decidiu conversar comigo. Compartilhamos as gentilezas básicas, de onde éramos, como ele começou a dirigir caminhão e por que estávamos pegando carona,
Foi uma conversa muito simples, e enquanto falávamos, Johan me perguntou algumas coisas básicas sobre minha esposa, que respondi sem pensar muito. Seguimos para Munique, e o motorista me explicou que era um ótimo centro para viajantes, indo em qualquer direção. Chegar à Áustria seria, segundo ele, muito tranquilo. Encontraríamos uma carona facilmente em algumas horas. Finalmente, essa viagem estava se tornando tudo o que eu queria que fosse. Ele então explicou que estava indo em uma direção diferente e não poderia mais nos ajudar. Agradeci milhões de vezes, explicando que ele literalmente salvou nossa viagem e ele foi muito sortudo em ter a companhia. Ainda assim, dei-lhe uma quantia respeitável de dinheiro, o mínimo que eu poderia fazer. Do ponto de vista do motorista, no entanto, realmente não era muito. Ele estacionou o caminhão em uma estação de serviço e explicou que poderíamos possivelmente encontrar uma carona ali mesmo, no estacionamento, já que muitos caminhoneiros passavam pela Áustria e poderiam ajudar de graça ou por um preço decente. Eu estava lentamente pegando nossas coisas, meio ouvindo, também me preparando para acordar minha esposa. Não foi até eu me concentrar em Johan por um minuto que notei que ele tinha desabotoado as calças e começado a se tocar. Fiquei completamente atônito, sem acreditar no que estava vendo. Ele continuou conversando casualmente, olhando para mim e para a janela. Não perguntei nada. Claramente fazia parte do plano dele. Juntei todas as nossas malas e gritei o nome da minha esposa para acordá-la, dizendo que era hora de ir. Johan ficou imediatamente agitado, dizendo que deixou ela usar a cama. Então o mínimo que podíamos fazer era ficar e aproveitá-la com ele. Honestamente, não tinha certeza se ele queria fazer sexo comigo, com minha esposa ou com ambos. Talvez ele só quisesse assistir. De qualquer forma, estávamos literalmente presos dentro da cabine do caminhão desse homem, enquanto ele continuava a se despir lentamente. Minha esposa acordou, confusa, mas alerta, e simplesmente me seguiu pela porta do passageiro. Johan nunca gritou nem tentou nos agarrar. Acho que ele sabia melhor. Ele sabia que já estávamos criando uma cena. Ele até meio que se desculpou através da porta enquanto eu a fechava na cara dele. Virei as costas para o caminhão e apressei minha esposa até a estação de caminhões. Havia todos os tipos de pessoas normais que criaram uma barreira entre nós e o caminhoneiro assustador. A partir daí, foi realmente uma navegação tranquila. Chegamos ao nosso destino bem antes do prazo. Depois dessa viagem, minha esposa e eu juramos nunca mais pegar carona. Até hoje, ela não sabe o quão perto estivemos de um problema naquele caminhão. Ela apenas sabe que algo estava prestes a acontecer. É meu trabalho protegê-la, assim como foi naquele dia, mesmo que seja apenas das estranhas e feias verdades. Quando eu olho para trás, uma das minhas aventuras de carona, agora percebo o quão sortuda eu fui por não ter sido violentada ou assassinada. Naquela época, eu estava me divertindo nos anos 60 e nunca considerei que algo realmente ruim poderia acontecer comigo. Quero dizer, poxa, era a década do amor livre e da aceitação. Os novos hippies estavam tentando ver a beleza da vida, não as coisas horríveis. Às vezes, ser ingênuo pode cegar alguém para as realidades da vida, ou até mesmo certas situações, como pegar carona. Preciso te dar um pouco de contexto antes de você ler sobre a parte verdadeiramente assustadora da minha história. No verão após o ensino médio, trabalhei no posto de gasolina dos meus pais em troca de matrícula numa escola de negócios no outono. Tentei meu melhor, mas acabei sendo expulsa logo depois de dominar a digitação e perder a arte da taquigrafia. Embora isso sempre tenha sido uma habilidade valorizada, foi tudo o que aprendi, então não me esforcei para encontrar outro emprego. Em 69, a atração pelo sexo, drogas e rock and roll, juntamente com a angústia adolescente e os hormônios, me deu uma escolha: agarrar a vida pelos chifres e correr o mais rápido possível. Beijei o estilo de vida hippie e abracei todas as noções românticas para me tornar uma hippie de carteirinha.
faixas na cabeça, fumar drogas, ouvir músicas que a sociedade considerava inaceitáveis, entreter ideias de uma era diferente. Mudei-me um pouco mais para a estrada, para Eugene, Oregon, uma cidade universitária com time de futebol e tudo mais. Foi um choque cultural, mas com minha nova perspectiva de vida, era exatamente isso que eu procurava. Queria que as coisas fossem novas, diferentes e, acima de tudo, emocionantes. Minha primeira casa comunitária foi na Gate Street, a poucos quarteirões do Sindicato dos Estudantes, também conhecido como Cannabis Campus. Não pegava carona pela cidade com frequência porque era jovem e andava a pé, ou pegava carona com amigos ricos que tinham carros. Eu me guardava para as viagens à costa, que ficava a apenas 1 hora de distância. Colocava o polegar para cima e conseguia uma carona em um Fusca com hippies que compartilhavam cerveja e maconha. Às vezes, até me convidavam para festas com muita música e homens bonitos. Que maravilha! Esta é uma história verdadeira. Minha melhor amiga e eu decidimos que estávamos empolgadas para ir à costa e assistir ao pôr do sol. Um cara grande e robusto com um estilo greaser nos pegou em seu Dodge Charger e nos levou os últimos 20 milhas. Ele havia voltado recentemente do Vietnã e, embora não fôssemos apoiadores da guerra, ele achou que seria ótimo nos mostrar como se divertir. Festejamos por um longo tempo com uma fogueira na praia, salsichas no espeto e uma ótima erva. Ela se casou com esse homem e, sabe de uma coisa? Depois que o irmão dela voltou do Vietnã, eu me casei com ele. Ambos nos divorciamos, mas ela ainda é minha melhor amiga depois de 50 anos de crescimento e agora envelhecimento. Eu pegava carona principalmente sozinha, indo para lugares como São Francisco só para dizer que fui. Outras vezes, quando alguém queria ir a algum lugar, eu me oferecia para ser a líder da viagem, guiando-nos pela rodovia com nossos polegares para cima. Nunca me ocorreu, além dos meus olhos dilatados pelas drogas, que algo ruim poderia ter acontecido conosco em uma dessas viagens. Eu era e ainda sou ingenuamente confiante de que posso cuidar de mim mesma. No entanto, às vezes acontecem coisas que me assustam muito mais agora do que naquela época. Desta vez, era uma amiga diferente que queria ir até Cucamonga, Califórnia. Quando ela disse o nome, achei que ela estava brincando comigo e disse que precisava ver a placa antes de acreditar. Era um nome tão estúpido que, se fosse estranho o suficiente, era motivo para passar um fim de semana pegando carona até lá. Saímos em um dia quente de verão. As caronas eram curtas, mas o tempo de espera também. Suspeito que nossa atitude juvenil e os seios grandes dela e meu traseiro bonito fossem evidentes. Eu sei o que você está pensando, que estou exagerando, mas esses eram os verdadeiros trunfos da estrada quando pegávamos carona. Quando tínhamos um homem conosco, fazíamos o possível para esconder o cara, porque sabíamos que garotas eram mais propensas a serem pegas. Uma vez que um carro parava, colocávamos nossos rostos sorridentes na janela. O motorista não se importava se havia um cara ou dois, desde que uma mulher estivesse na frente para fazer companhia. Mas se fosse só eu, ou uma ou duas amigas bonitas com corpos atraentes, voávamos pela estrada, com as pessoas disputando para nos dar carona. Isso agora me parece muito assustador. O que estávamos fazendo, expondo nossos corpos na rua para que um estranho parasse? Como disse no início, estou realmente surpresa por não ter sido assassinada. Perto de Medford, podíamos ver a cordilheira e estávamos prontas para temperaturas mais amenas e uma mudança de cenário. Nossa última carona foi um Fusca com janelas que funcionavam e maconha de primeira. Estávamos nos divertindo, animadas para pegar um sol na Califórnia. Então, veio uma caminhonete F100 novinha. Fizemos o sinal da paz para dar sorte. Essa caminhonete com certeza teria ar-condicionado e o motorista careca seria seguro. Deslizei para o meio e minha amiga espremida ao lado da porta. Menos de 10 milhas na estrada, esse cara começa a falar em enigmas. Adoro como essa geração aceita todos e é mente aberta sobre coisas novas, ele disse. Falou sobre como é ok fumar aquela erva, mesmo preferindo ficar chapado com cerveja. Ele continuava falando,
e então explicou que era a favor do amor livre e do poder das flores. Do nada, e num piscar de olhos, ele pergunta: "Vocês se importam se eu me tocar?" Se vocês estão se perguntando, sim, se tocar daquele jeito. Meu rosto virou para ela, meus olhos ficaram tão grandes que quase saltaram das órbitas. "Que diabos você está falando?" eu disse. Ela também se virou para olhar pela janela. Isso estava se tornando um pesadelo lentamente. Era um perigo real, e eu não tinha como escapar. Estava literalmente sentada ao lado do psicopata. Estávamos voando pela estrada a 120 por hora. Mesmo que tivéssemos que pular, seríamos apenas uma mancha de sangue na estrada quando tudo estivesse terminado. Ele estava dirigindo a toda velocidade, sua mão direita fazendo movimentos rápidos. Felizmente, acabou rápido e ele voltou a falar sobre política ou música, ou algo assim. Ele estava todo sorrisos, completamente educado quando nos deixou a alguns quilômetros adiante. Quando sua caminhonete branca desapareceu no horizonte, caímos de joelhos rindo. Uma risada misturada com histeria e um pouco de paranoia. Ainda tínhamos um longo caminho a percorrer e precisávamos mudar nosso foco do cara tarado para os momentos incríveis que estavam por vir. Sempre que troco histórias com outros caroneiros, essa é definitivamente a mais comum que ouço. É como se todo mundo que já colocou o polegar para fora, homem ou mulher, acabou na situação de um motorista se masturbando. É super estranho. Acho que tem a ver com o poder de dirigir o carro, mas quem sabe? É uma sorte que a maioria das minhas viagens foram divertidas e me expuseram a algumas pessoas interessantes. Eu estava bem isolada na minha comunidade rural. A cidade universitária em si não tinha muita diferença. Sei como sou ingênuo, mas conheci meu primeiro gay assumido aos 19 anos. Eram as primeiras horas da manhã nos arredores de Chicago. Achei que ficaria de pé no guardrail até o amanhecer. Estava frio demais, eu estava exausta, um nível de miséria 4 havia acabado de se instalar. Então vejo um carro saindo da neblina. Ele diminui a velocidade e para diretamente na minha frente. Nem precisei correr pela estrada imaginando se eles iriam embora de novo quando eu chegasse perto. Às vezes, algumas pessoas achavam divertido fazer o hippie estúpido correr, porque, bem, sempre corriam. Eram caras legais, apenas alguns anos mais velhos que eu. No início, começaram a conversar como se fossem tipos de mafiosos de filme. Eu não estava com medo. Usava minha pulseira de paracorde presenteada. Eu era apenas uma caipira de Oregon e esses caras estavam decididos a me educar no momento. Acontece que um cara era ator e estavam voltando de um lugar. Iam para uma festa em casa com vinho e drogas. E ofereceram um sofá se eu quisesse descansar. Naquela hora da noite, parecia um sonho utópico. Continuamos dirigindo pelas ruas bem iluminadas até onde os prédios desgastados são mantidos. Lembro que a escada era tão estreita que minha mochila batia contra as paredes. Minha risada boba ecoava minha falta de jeito. Não lembro exatamente quantos andares subimos, mas lembro que havia uma janelinha que dava para um bairro que, antes desta noite, eu nunca soube que existia. Deus, eu era tão jovem e inexperiente sobre os modos da cidade grande. A noite se desenrolou com um pouco de vinho e eles não foram mesquinhos com as drogas. Era estranho como esses caras nunca se acalmaram. Eles ficaram cada vez mais agitados, os gays mais exagerados que já conheci, como se saídos de um filme. Ficaram cada vez mais selvagens, cada vez mais femininos, até que, eventualmente, roupas começaram a voar. Festejei ao máximo que meu cérebro nebuloso aguentou, mas era demais, muito rápido, e tive que desabar. Deitei no sofá completamente chapada, tentando absorver todas as expressões e histórias legais sendo lançadas ao redor. Sentia-me tão adulta, saindo com todas essas pessoas da cidade, e queria me temperar com seus modos mundanos. Guardei essa memória com carinho, e senti que o sabor de mim mesma havia ficado um pouco mais picante. Esta experiência foi apenas assustadora porque, em um momento, acordei e 2 deles estavam tentando amarrar minhas mãos atrás das minhas costas. Puxei-me e perguntei o que estavam fazendo, ao que ambos ficaram muito envergonhados
e começaram a agir estranhamente. Deram alguma desculpa, algo como que estavam praticando para outra cena de peça, que envolvia amarrar uma pessoa no chão. Eu disse tanto faz e voltei a dormir. Mas parte de mim acha que pode ter interrompido algo sinistro naquela época. Tenho outra viagem que ficou muito mais perigosa. Foi piorada pelos policiais de Buffalo ligando para meus pais em Oregon à meia-noite. O que a primeira filha estranha deles havia feito agora? Estava mal escurecendo e um carro de passageiros me pegou logo fora de Buffalo. Ele disse que estava indo para Albany, o que seria uma carona excelente. Geralmente, os caminhoneiros são os únicos com os longos trechos de estrada livre. Os locais eram mais para dar voltas ou passar pelas grandes cidades. Entrar num carro confortável e ser informado de que seria por algumas horas era muita sorte. O cara era um típico sujeito. Não me incomodou quando disse que precisava sair da rodovia por 1 minuto para verificar um canteiro de obras que estava administrando. Ele desceu pela saída por cerca de 1 milha ou mais e parou em um pequeno estacionamento de um negócio fechado. Ele desligou o carro e, tão rápido quanto uma cascavel, agarrou meu pulso. Que diabos está acontecendo com esse cara? O que aconteceu a seguir é uma daquelas muitas impossibilidades que aconteceram na minha vida. Minha mão direita agarrou a maçaneta da porta e pelo menos uma perna estava alcançando o chão. Do nada, um policial aparece ao meu lado. O cara imediatamente me solta. Puxo minha mochila sobre o assento e estava segura fora do carro em um instante. Eu deveria ter me sentido grata por ter sido salva de ser violentada ou até assassinada, mas na maior parte só senti pânico. Oh droga, tenho um baseado no bolso. Como vou me livrar disso? Como nada realmente havia acontecido, pensei que quando contasse ao policial o que o cara fez, ele me deixaria ir. Talvez desse uma bronca no cara. Não, o policial decidiu que eu estava mentindo sobre tudo. Disse ao cara para ir embora e que cuidaria de mim. Esse cenário de pesadelo estava ficando pior, já que o cara que claramente ia me machucar foi solto. Qualquer consequência estava com meu nome escrito nela. Não estava algemada, mas sentei no banco de trás do carro. Nunca encontrei um momento para comer ou descartar o baseado. Esperava que fosse para a cadeia. Estava realmente suando lá atrás, pois sabia que não haveria uma saída rápida. Não havia como estender o polegar desta vez ou ser levada no carro de um estranho. Já estava no carro de um estranho e esse ato sozinho poderia ferrar minha vida para sempre. Felizmente, ele não me revistou, mas ligou para meus pais e os informou do que sua filha estava fazendo. Posso apenas imaginar a angústia impotente que devem ter sentido, pois não disseram aos meus pais que eu estava pegando carona. Disseram que eu era uma prostituta solicitando sexo em becos. Quero dizer, era isso que parecia com o cara no carro, eu acho. Agora meu relacionamento com meus pais estava em jogo. Esta foi a parte mais assustadora da história. Embora estar sozinha com aquele policial fosse só eu e aquele único oficial. Depois que ele terminou o que precisava fazer para encerrar o caso, voltou e abriu minha porta. Mandou-me sair. Uau! Não acredito que é meu dia de sorte. Talvez ele esteja me deixando ir. Errado. Ele me olhou de cima a baixo algumas vezes. Até pediu para eu girar. Então fez algumas das ameaças mais nojentas que já ouvi. Explicou exatamente o que queria fazer comigo. Quão forte ele faria. Apenas aquelas típicas coisas de canalha. Foi assustador novamente porque eu estava impotente nessa situação. Esse cara poderia fazer o que quisesse, me atirar, até mentir, e nunca veria o interior de uma cela. Tudo o que eu podia fazer era aceitar suas ameaças e rezar para que parassem ali. Depois disso, ele me colocou no banco de trás do carro e me levou para a delegacia. Enquanto dirigíamos, ele estendeu a mão para o banco de trás como se quisesse apalpar, mas eu já estava cansada de ser submissa. Eu gritaria, morderia um dos dedos dele se algum se esgueirasse até minhas pernas para um toque. Chegamos à delegacia sem ser molestada, onde fui levada para uma sala de espera. Sentei no corredor por algumas horas. Eventualmente me deixaram sair pela porta da frente e descer a rua.
Encontrei um pequeno lugar escondido atrás de uma lixeira. Decidi apenas relaxar, fumar a evidência e deixar o suficiente em paz pela noite. Não havia claramente ajuda a ser encontrada na cidade. Ninguém a quem eu pudesse recorrer. Então estar na rua me assustava. Não seria pega andando por aí no escuro, então apenas me escondi lá até o amanhecer e fiz o meu melhor para conseguir uma carona segura para casa. Eu era jovem e sem noção de como pegar carona poderia ser perigoso. Estava tão brava com aquele policial no momento por me meter em problemas com meus pais que nem me dei conta da enrascada que acabei de escapar. Claramente, aquele homem me levou para algum beco escuro da cidade para me machucar lá. Quão mal, não posso dizer com certeza, mas direi que depois descobri que aquela área era conhecida como um lugar para largar prostitutas. Provavelmente havia garotas mortas lá enquanto eu estava sendo presa. Era assim que aquela área era ruim. Quando você lê isso, ou ouve isso, tenho certeza de que está gritando ou dizendo para si mesmo: pare! O que diabos está errado com você, garota? É verdade, eu tinha muitos mais quilômetros marcados na minha mochila do que amigos, mas parecia meu nicho. Além disso, eram tempos muito diferentes, quando paz e amor eram o slogan e desafiar o status quo era o decreto. Usei muita maconha e alucinógenos, mas nunca me envolvi nas drogas pesadas. Eu não confiava em mim mesma. Ainda assim, não mudaria um minuto durante essa fase de 2 anos e meio da minha vida. Honestamente, gostaria de ter a resistência e um longo fim de semana para fazer tudo de novo, mesmo que ainda olhe para trás e estremeça.